Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Olha, me deram um conselho para eu começar assim a minha história pelo fim. Eu até tentei, mas eu não sou um escritor e eu fiquei com medo de ficar tudo muito confuso. Então eu preferi colocar tudo numa linha do tempo lógica. Resolvi começar do princípio mesmo. Mas eu tenho que informar que esse início da minha história eu não vi acontecer. Mas como assim? Você não viu acontecer? Não, eu não vi acontecer. Tudo foi de ter pesquisado. E vocês vão entender a razão. Um dia eu descobri que foi assim que tudo aconteceu. E eu começo falando de um nome confuso indígena, mas que vocês vão entender. Tapirauiauara. Tapirauiauara é um nome indígena. Depois vocês vão entender, seria uma onça preta, um jaguar, que segundo uma lenda conhecida há séculos pelos índios que vivem no Amazonas, essa onça preta, ela vive dentro da água. Caramba, uma onça que vive dentro da água, pois é. Mas depois eu descobri que não é lenda, não, é real. Há um vídeo impressionante, no final da minha história, eu vou dar o endereço eletrônico, onde você poderá assistir esse vídeo dessa onça. Essa onça existe. Ela é a onça pescadora. Mas ela não vive na água direto, não. Ela anda por dentro dos rios, sobre as pedras, sobre as árvores, a floresta inundada. Ela fica andando sobre as árvores, sobre as pedras. Agora ela é uma exímia nadadora. Eu nunca vi uma onça nadar igual essa onça preta. E sabe do que ela se alimenta? Essa onça, peixe. Ela é pescadora, porque é a onça que se alimenta de peixes, especialmente o pirarucu. Foi uma onça dessas que deu início à minha história. Eu vou começar falando de Andori. Andori, um índio de uma tribo chamada Cuicuru. Seria o Anduri, tudo leva a crer que seja ele, o Anduri, o meu pai biológico. A aldeia dos Cuicurus assentava-se nas barrancas do rio Culuene, acima da confluência com os rios Ronuro e Batovi, a poucas léguas da Serra do Roncador. Exatamente assim. Vocês estão me entendendo? Está dando para acompanhar até aqui? Eu creio que sim, porque vocês são pessoas muito sensíveis, muito inteligentes e vão entender. Anduri, portanto, ele era um índio jovem. Ele devia ter os seus 23 anos. Ele era filho do cacique Arutana. Não é Aritana, é Arutana. E o mais indicado pelas leis da tribo para substituir o pai quando o pai partisse dessa para uma melhor. Ele também era o mais belo da tribo. Anduri, ele era musculoso, forte, mas ele não era atarracado como os demais. Ele era também o mais alto, característica que herdara da sua mãe, provavelmente descendente dos Minatá Caraiá.
é uma outra tribo de indígenas por lá. Minatá Caraiá, índios dotados de uma altura descomunal e que vivem naquela região. Constantemente instado por sua mãe para que ele escolhesse uma jovem índia para se casar, o Anduri respondia para a mãe que ele faria isso mais tarde. Quando ele tivesse mais idade, ele não se sentia ainda preparado. Talvez imaginando o que seria o seu destino. O jovem índio, Anduri, ele tinha como único amigo mais chegado Suará, o pajé da tribo. Mas este já estava muito velho e não falava mais quase nada. Mesmo assim, era comum ver o rapaz conversando com o pajé, embora esse ficasse calado quase o tempo todo. Além do cacique, os dois eram os únicos que falavam a língua dos brancos, e isso o distinguia dos demais. Eles aprenderam a falar o português com os soldados da marinha, que pelo menos 2 vezes por ano chegavam numa lancha para prestar assistência médica à tribo, e os 3 eram os que tinham mais contato com os militares. Anduri, ele era o que mais se aproximava deles. Com isso, imaginou que um dia ele, quem sabe, fosse conhecer a cidade dos brancos com as suas construções reluzentes, seus barcos que voavam nos rios e seus pássaros de aço que singravam os ares com incrível velocidade. Anduri não se conformava mais com a cultura de seus pais, a qual se acorrentava a mitos, lendas e tradições que, segundo imaginava, obscureciam o verdadeiro conhecimento das coisas. Por exemplo, a Serra do Roncador, na época das chuvas, ela era constantemente assolada por tempestades e raios, e os índios jamais pensaram em se aproximar da serra, porque diziam que ali tinha uma caverna. Na Serra do Roncador, de fato, havia uma caverna. Mas ali os índios acreditavam que morasse naquela caverna Mavut Sinim. Mavut Sinim, exatamente. Que ali morava Mavut Sinim, o primeiro homem a viver sobre a terra, e que agora esse homem, o Mavut Sinim, vomitava fogo e consumia quantos se aproximassem da caverna. Quem chegasse perto, o Mavut Sinim engolia. Anduri não participava dessas crenças, ele não acreditava nisso não. Porque ele ficou sabendo, na verdade, pelos militares, que na Serra do Roncador, na tal da caverna, havia uma jazida de minério de ferro que atraía os raios. Por ser minério de ferro, ela atraía os raios, então os raios caíam todos lá, e aquilo explodia depois em trovão, em fogo, né? Aliás, ele já não acreditava em nenhuma das histórias que seus pais contavam. Botou, inclusive, na cabeça que um dia ele haveria de descer o rio Coluene de canoa e depois subir o Ronuro até chegar o mais perto possível dessa caverna de Mavut Sinim. Ele queria conferir de perto essa jazida, ele queria ver de perto a tal da jazida. Certo dia, Manduri, ele preparou a sua canoa com comida, ele preparou, fez a canoa direitinho, colocou comida, arco, flecha, arpão, e disse que ele ia arpoar pirarucu. O que é arpoar pirarucu? É pescar o pirarucu com arpão. Ele falou, olha, eu vou arpoar pirarucu numa lagoa que desembocava no Ronuro. Meio dia de viagem. Era longe. Meio dia de viagem são 12 horas, né? Meio dia de viagem. Sua mãe pediu para que ele não fosse, porque ali perto é que ficava o tal do reino do maldoso Mavut Sinim, a tal da caverna. A mulher pediu, inclusive ao pai dele, Arutana, o cacique, que impedisse o filho de ir, mas o cacique respondeu que se ele tivesse que proibir qualquer índio de fazer o que quisesse, ele deixaria de ser cacique, porque o primordial entre os índios é a liberdade do ir e do vir. O índio tem isso, respeita a liberdade.
Mas não é perigoso? Mas quer ir? Deixa ele ir. Muito compreensível e bom para Anduri, que partiu, remando mansamente a sua canoa. Ele foi descendo o rio Culuene em direção ao seu destino, no rio Ronuro. Chegou à extensa boca do rio e olhou com certo receio para a Serra do Roncador, que estava bem ali à sua frente, a não mais de 1 quilômetro de distância. Remou mais um pouco, entrou no lago pelas 2 horas da tarde, depois de ter comido carne de paca com farinha e biju de tapioca. Na verdade é beiju de tapioca. Teria que esperar até às 5 horas da tarde para que o sinal de espumas dos pirarucus fosse visto. Para quem nunca pescou pirarucu, você tem que esperar o rio espumar, o pirarucu ele dá aquela espumada no rio. Ali é sinal de que vem um cardume deles. Aí era a hora de pescar. Isso acontece por volta de 5 horas da tarde. Então ele esperou que o rio espumasse, o pirarucu, para ele poder pescar. Mas naquele dia, ele não conseguiu arpoar nenhum pirarucu naquele dia. Gozado, não pegou nada. Não viu nada. Ele voltou quando já começava a escurecer. Você sabe que os índios temem viajar à noite por causa dos espíritos que vagam na escuridão. Mas Anduri não tinha medo. Ele sabia que era lenda e viajaria quase a noite toda. Movido por surpreendente curiosidade, ao invés de descer o rio, ele subiu mais um pouco o rio Ronuro. E ele chegou bem pertinho da Serra do Roncador. Parou na entrada de um córrego que imaginou descia diretamente nos contrafortes da montanha. Não ia longe quando ele escutou um barulho. Anduri escutou um barulho, ele virou e ficou petrificado quando viu, descendo a trilha, a tal da onça. Uma onça preta, descomunal. A onça não viu o índio, não viu. Ela deu aquele esturro feroz e saltou para a água, sumindo por instantes atrás de um tronco de árvore caída. De repente ouviu-se então um barulho de luta renhida dentro da água. Ouviu aquele barulho de luta renhida dentro da água. A onça preta e alguma coisa. Anduri, o índio, trêmulo de medo, pôde apenas segurar um ramo de arbusto à margem do rio para que a canoa não rodasse sem rumo. E ele ficou ali parado. Ficou quietinho. Até agachou assim dentro da canoa para não ser visto. Fez-se silêncio e o índio imaginou que de repente a luta acabou. A luta terminou, não havia mais barulho da onça com aquilo que ela estava lutando. De fato, foi quando ele viu a onça surgir por detrás do tronco da árvore, arrastando um enorme pirarucu, mas o pirarucu era grande. A onça pegou. A onça pescadora, Anduri acabou de vê-la. Era preta, a tal da onça pescadora. Pensou Anduri, essa aí é a onça. Você vê? Os índios falam da onça pescadora e ela existe mesmo. Essa aí. Essa aí. Só que na história dos índios, segundo a história de seus pais, aquela onça tanto comia peixe como devorava os homens. E ela vivia dentro da água. Essa parte o Anduri não acreditava muito. Ele ficou ali em silêncio. Ele não teve coragem de remar a canoa e nem de despertar mais a atenção do felino. Mas ficou realmente aterrorizado quando a onça largou o peixe na trilha
A onça levantou a cabeça negra e olhou para ele. Ele pensou por um momento em pegar o arpão com o qual ele poderia se defender no caso de um ataque. Mas pela tremura, o que aconteceu, ele ficou na dele, não teve o que fazer, na verdade. A escuridão da noite baixava rapidamente e por instantes a visão do índio se turvou e lhe pareceu que ele ia desmaiar de medo, talvez. Fez força para se controlar, olhou de novo para o lugar. Foi quando ele viu cair perto da onça uma flecha com fogo na ponta. Uma flecha foi atirada com fogo numa das pontas, sabe? A flecha caiu perto da onça com aquele fogo. O fogo afugentou a onça, que correu e deixou para trás o peixão. O pirarucu ficou para trás. Só que o que ele viu em seguida, o que o Anduri viu em seguida, ele não acreditou. A onça desaparecera e ele viu surgir a Índia mais linda que ele já vira em toda a sua vida. A Índia já tinha visto o Anduri. E ela, de onde estava, conversou com ele, explicando para ele: essa é a onça pescadora, chamada de a Piraí-Auara. A Piraí-Auara. Era assim chamada a onça pescadora, a onça preta. A Piraí-Auara. Mas o índio, o Anduri, estava inebriado com a beleza da Índia. A claridade da lua mostrava a Índia numa cor de ébano, completamente nua. Seus cabelos chegavam aos quadris. Os olhos negros da Índia, lindos olhos, graúdos olhos. Os olhos negros da Índia brilhavam na sombra. Ele já estava perto, assim, mais próximo da Índia. Eles estavam perto um do outro, mas mesmo assim, ela ainda fez com a mão um sinal para que o índio se aproximasse ainda mais. Anduri, completamente hipnotizado, levou a canoa para perto e subiu na terra. A Índia apontou para o pirarucu, que a onça deixou para trás, e falou para ele: se quiser, pode levar o peixe para você. É só cortar a cabeça, porque essa onça ataca a cabeça do peixe. Então a cabeça você corta, tira fora apenas a cabeça, o resto fica intacto. Eu venho sempre aqui buscar o que eu consigo com elas. Uso a flecha com o fogo para fazê-la fugir. Ela fica com medo e foge. Anduri estava extasiado com a beleza da Índia. Ele se apresentou e ela também o fez. Mas o nome da Índia, ninguém jamais ficou sabendo qual era. Vocês vão entender no decorrer da história. O nome da Índia mesmo, ninguém ficou sabendo qual era. Em pouco tempo, Anduri se acalmou e ficou conversando com a Índia, que trazia consigo apetrechos até para o preparo do peixe. Uma fogueira foi feita pelos dois e o peixe, depois de ter tido a cabeça cortada, foi preparado ali mesmo e assado. Eles comeram juntos aquele pirarucu, resultado que a onça deixou para trás. A Índia explicou, contou então para o Anduri, que ela tinha fugido da sua tribo. Ela não tinha aceitado um casamento imposto por seu pai, que também era o cacique. Ela não aceitou aquela imposição. A verdade foi que o destino marcou o encontro daqueles dois ali. Anduri e a Índia linda. Eles se apaixonaram. Eles ficaram juntos aquela noite. A Índia mostrou a Oca a cabana que ela tinha construído, para que ela morasse ali
até a aldeia do casamento forçado cair no esquecimento. Até que a ideia, né? Até que a ideia do casamento forçado caísse no esquecimento da sua aldeia. Anduri propôs a ela ir embora juntos para a sua tribo. Vamos para a minha tribo. Você vai ficar comigo para sempre, vamos. Mas ela não aceitou. E havia motivos. Porque se ela fosse descoberta noutra tribo, nossa, seria motivo de guerra entre os seus povos. E ela não queria isso. Ela sabia que a tribo a qual ela pertencia jamais perdoaria se ela fosse encontrada noutra tribo. Seria compreendido pela tribo daquela Índia que ela tivesse sido sequestrada, raptada. E isso ela não queria. Anduri a admirou ainda mais por isso, sabe? Viu ela preocupada com o não conflito. Mas ele ficou temeroso que ela morasse ali sozinha. E você vai ficar morando aqui sozinha? Não tem perigo. Aqui não tem risco. É só a gente se livrar da onça preta. E contra a onça preta eu uso o fogo. Ela disse que também não moraria muito tempo, seria por pouco tempo, até que tudo se ajeitasse. Eles combinaram que iriam se encontrar por ali, quando Anduri quisesse. Anduri pegou a sua canoa, voltou para sua gente, mas isso só no outro dia, o que causou grande susto para sua mãe e seu pai. A mãe implorou que Anduri não fizesse mais aquela viagem, pelo menos não sozinho. Mas Anduri tratou de tranquilizá-la, dizendo que a solidão lhe fizera um grande bem. Só que ele não contou nada sobre a onça pescadora e muito menos sobre a Índia, que tornara definitivamente a sua paixão, o seu amor. Mas agora, Anduri, ele já andava nervoso, calado, fugindo da aproximação dos outros índios, até mesmo da aproximação dos seus pais. Era difícil para ele ficar sozinho na sua tribo. Ele queria tanto encontrar a Índia. Como ele era amigo do pajé, andou se aconselhando com ele. Passada mais de uma semana, não aguentando a forte pressão que lhe subia a cabeça e um desejo íntimo que lhe oprimia o coração, Anduri o índio preparou de novo a canoa, disse que ia pescar pirarucu nas lagoas do Ronuro, mas iria novamente sozinho. A mãe de Anduri implorou para que ele não fizesse isso de novo, que não fosse sozinho. Mas sem responder nada, ele saiu remando apressadamente. Não resistiu ficar longe da Índia. Chegou à boca do Ronuro, o rio, subiu até uma das muitas lagoas que ali existia, e começou a observar para ver se aparecia algum sinal de espuma dos pirarucus. Mas não conseguia fixar a vista e nem a sua atenção nas águas da lagoa, e só pensava na Índia e no igarapé mais à frente e na larga trilha que a margeava. Trilha que tanto poderia ser de gente como de animais, inclusive da onça preta. O sol já estava baixando e nem mesmo ele ficou sabendo o motivo daquela irresistível atração que ele sentia para ir àquele lugar quando as sombras da noite começassem a descer. Mas foi o que aconteceu. Anduri saiu da lagoa, subiu o Ronuro, o rio, até ficar bem perto do riacho que descia nos contrafortes da Serra do Roncador. Prendeu a canoa, ficou observando. Ele não ia errar, né? Ele era um índio. Ele tinha marcado o lugar com a sua retina. Foi ali o lugar que ele tinha visto a Índia pela primeira vez. Como que hipnotizado, ele olhava fixamente para o fundo da trilha. E então, eis que ele viu de novo. Ou seria um sonho. Ele até se perguntou: será que eu estou vendo de novo ou é um sonho? Foi quando ele viu o vulto mais belo que ele poderia e desejava ver. A Índia de novo, a Índia cor de ébano, cabelos esvoaçantes,
o corpo escultural, caminhava suavemente na sua direção. Parou perto do tronco da árvore caída e fez-lhe um sinal com as mãos para que ele se aproximasse. Ele até correu ao seu encontro, até que ficou a um passo daquela visão maravilhosa. Uma atração incontrolável se apossou dele e, completamente fora de si, ele estendeu a mão e tocou nos seios túrgidos daquela índia maravilhosa. Depois na cintura, depois nos quadris, e sentiu em êxtase o calor que emanava do seu corpo. Então, ele perdeu a noção de tudo. Era o amor, era a paixão, era o amor, era a paixão. Ele não sabia definir. Era o amor que havia chegado para ficar. Por falar em ficar, ele queria desta vez ficar com a índia. Se fosse por ele, em verdade ele teria ficado. Mas ela, a índia, disse que ele precisava voltar para sua gente. Do contrário, os índios viriam atrás dele e ela não queria um conflito. Sim, porque se os índios viessem atrás dele, acabariam levando também a Índia. E ela temia que seu povo, com certeza, já procurava encontrar-se a Índia naquela tribo. E aí uma guerra estaria armada. Foi então aquele mais um encontro, e dos melhores, dos mais prazerosos. Anduri, mesmo contrariado, ele queria ficar com a Índia. Anduri, mesmo contrariado, ele voltou para sua gente. Mas definitivamente, ele já não era mais o mesmo. Ele começa a descobrir que longe daquela Índia não tinha vida. E ele começou a sofrer. Os dias foram transcorrendo rapidamente, céleres, para Anduri, que vivia cada vez mais encabrunhado, desalentado. E como se fosse muito forte a paixão que o atormentava, menos de uma semana depois, Anduri, ele preparou de novo a canoa e ele falou sem rodeios para sua mãe que ele iria de novo à Serra do Roncador, mas dessa vez ele falou o real motivo. Eu vou buscar uma bela índia que vive lá. Aquela índia vai ser a minha mulher, mãe. E eu trarei essa índia, mesmo à força, se preciso for. Mesmo à força, se preciso for. A mãe dele se desesperou. Filho, cuidado. Isso pode provocar um confronto, um conflito entre tribos. Que Índia é essa? Ele não deu mais detalhes. Mas, como já foi dito aqui, índio não impede o outro de fazer aquilo que ele decidiu fazer. Ainda mais quando é um filho e jovem. Só que a mãe, ela se admirou quando o Anduri levou consigo aquela bandana. A bandana que as índias usam para prender o nenê e carregá-lo junto ao corpo. É uma bandana feita de linhas de algodão. A mãe se admirou, chegou a perguntar: Anduri, vai levar a bandana? Sim, mãe, a bandana é macia e se eu precisar vedar os olhos da Índia, ela vai me ajudar. A mãe se cala. Anduri estava decidido. Anduri partiu ao meio-dia sob os olhares preocupados de todos os habitantes da sua aldeia, menos do pajé, que dormia sereno em sua rede de tucum. Anduri chegou ao igarapé, já de tardinha, perto do sol se pôr, prendeu a canoa o mais próximo da trilha, onde a Índia aparecia. Sentiu-se inebriado novamente. No seu devaneio pensou que quando a Índia aparecesse, ele desta vez caminharia resoluto para ela, prenderia seus braços na cintura com
as cordas que trouxera e a carregaria para a canoa, que os levaria para sua aldeia. Se houvesse procura e ataque do seu povo, se veria depois, mas ele tinha decidido isso. Deleitou-se com aquele pensamento e imaginou o rebuliço que causaria na tribo ao chegar com aquela índia de cor de ébano para que ela fosse sua mulher. E ele esperou. Esperou angustiado. Não por muito tempo, porém, a índia apareceu desenvolta em toda a sua nudez e na imponência de suas formas esculturais. Desta vez, ela não fez um sinal para que o índio se aproximasse. Ela mesma se encaminhou firmemente na sua direção. Anduri desmontou-se todo. Ele se deixou dominar. Ele queria dominar a índia, mas se deixou dominar por ela. E viveram juntos um momento de amor inesquecível. Seu plano era amarrar a índia e levá-la à força. Mas o que deu errado? Será que ela, contra Anduri, transformava o pensamento dele? Será que não houve luta nenhuma? E são perguntas, na verdade, que precisam de uma resposta. Essas perguntas que eu farei agora, elas não têm assim uma resposta definitiva. Será que no encontro deles não houve luta nenhuma e ela o convenceu a ficar com ela de uma vez lá? Ou a onça pescadora atacou Anduri antes de qualquer tentativa deles? São respostas que nunca ninguém poderá responder. Mas a verdade é que Anduri nunca mais voltou para sua gente. Ele nunca mais voltou na aldeia dele. O rio Ronuro, com suas infindáveis e belas lagoas, que derramava suas águas negras no vasto Culuene, e a trilha na mata junto ao córrego que nascia na caverna da Serra do Roncador, permaneceriam impassíveis pelo tempo que fosse necessário, completamente alheios à sorte dos humanos, até que estes resolvessem, com suas armas, transtornar completamente todo o equilíbrio e a tranquilidade naquele ecossistema. Não tendo mais o índio retornado no dia seguinte, e nem no outro, bateu o desespero dos seus pais. Arutana, que era o cacique da tribo e pai do Anduri, Arutana, o seu pai, cacique da tribo, mandou que 3 índios dos mais corajosos da tribo fossem até o Ranuro e procurassem o Anduri. Os índios foram, procuraram a tarde inteira e nada descobriram, nada viram. Ninguém sabia mais do índio. Ao chegarem esbaforidos de manhã na maloca, contaram a Arutana que nada encontraram. Ele devia ter ido para outras bandas. Foi quando a mãe de Anduri, a índia, a mãe de Anduri, foi quando a sua mãe abriu para todos que ele tinha ido buscar uma índia. Ele falou que ele iria buscar uma índia e que traria a índia nem que fosse à força. Pronto, isso muda toda a história. Isso fez com que os cuicurus fossem a várias aldeias à procura de Anduri. E muito tempo se perdeu. Só 7 meses depois, nossa, passou muito tempo. Só 7 meses depois foi que insistiram nas buscas na proximidade do Roncador. Naquela mesma hora, Arutana, o pai de Anduri, louco de dor, convocou 15 dos seus melhores guerreiros, os quais, em 2 grandes canoas, desceram o Culeene, portando tochas e bordunas, para buscar Anduri, aí atrás do Anduri. Depois subiram o Ronuro, foram na direção da mata mais profunda. Arutana, no seu furor, avançou na trilha e fez sinal para que os guerreiros o seguissem.
Todos estavam portando bordunas e tochas acesas. Subiram talvez 1 quilômetro na trilha íngreme e estacaram, lívidos, diante da boca de uma reentrância escura. Chegaram na caverna de Matuvisinim. Na verdade, a caverna de Mavut-Sinim. Chegaram lá. Mesmo tremendo de medo, os índios avançaram, tendo à frente Arutana. As luzes das tochas espancaram a escuridão da loca, que mostrou um cenário aterrador. Ali dentro, ossos e mais ossos de humanos, ossos de gente e grandes peixes, carcaça de pirarucus, aqueles peixes imensos, e grandes peixes, tudo isso espalhado pelo chão, pelas pedras e pelas reentrâncias da toca, a qual exalava um mau cheiro insuportável. No meio da podridão, escorria límpido o regato, o riacho, vindo de locais mais profundos e distantes da caverna. O cacique fez o que achou que devia fazer e lançou sua tocha acesa para dentro do depósito de ossos. O fogo começou a alastrar-se e mais alguns índios jogaram também as suas tochas, virando as costas para o braseiro. Voltaram correndo para sair rápido daquela trilha maldita. Só que, no caminho da volta, praticamente tropeçaram num corpo. Era aquele o corpo de Anduri. O corpo de Anduri fora encontrado. E só foi reconhecido porque restara parte da cabeça, do couro cabeludo, onde ele tinha uma cicatriz. A conclusão óbvia: a onça preta matou Anduri, a onça pescadora. Mas se a onça preta matou Anduri e a mãe dele sabia que ele foi buscar uma índia, cadê a índia? E a índia onde estava? A linda índia, quando se viu sozinha e com um bebê para cuidar, a índia teve um nenê. A índia, quando se viu sozinha e com um bebê para cuidar, ainda doente por algum motivo, pode ter sido também atacada pela onça preta, mas escapou com vida. O que ela fez? Ela pegou a canoa que era de Anduri, desceu o rio por muitos e muitos quilômetros, dias e dias talvez, e quando chegou num riacho, onde se sentiu segura, parou a canoa, puxou-a para o barranco e saiu caminhando com o nenê. Só que a índia, linda, com o nenê recém-nascido, já não se sentia bem, já estava mal, e a sua caminhada foi longa. Ela era uma linda indígena, e naquele dia, cheia de medos, com seu filho, com poucos dias de nascido, ela vinha com muitas dificuldades caminhando a passos lentos, levando consigo o bebê praticamente grudado a seu corpo. Sim, porque as índias, elas usam uma tipóia que passa por sobre um ombro e numa diagonal vai terminar praticamente debaixo do braço oposto. Tal tipóia mede 55 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura, feita com linhas de algodão coloridas. Era aquela tipóia, a bandana que o Manduri levou de casa. Era a mesma. As próprias índias, enquanto grávidas, tecem essas belas tipóias que comumente são utilizadas para carregar seus nenês e mantê-los sempre juntos ao seu corpo, mesmo quando estão trabalhando na roça ou em casa. Era assim que aquela indígena caminhava, sentindo medo, fome, tossia a cada vez que respirava. Mais de 12 horas se passaram desde que ela saiu daquele lugar. Estava muito fraca, mas ela pouco se importava com o seu sofrimento. O que mais doía o seu coração
era o bebê, que também estava sofrendo e agora chorava muito e com fome. Foi nessa hora que ela avistou um pé de cajá. A árvore era grande, frondosa, e a Índia resolveu que iria parar ali, descansaria ali, porque ela não aguentava mais seguir, e aproveitaria para dar de mamar a seu filhinho que tanto chorava. Havia parte das raízes da árvore exposta, e ela escolheu uma que se encaixou, e ela se encaixou no meio daquelas raízes, que de tão grandes formavam uma espécie de berço. Era tão perfeito o encaixe, que ela pôde apoiar parte das costas e a cabeça, onde começava o tronco do cajazeiro. Colocou o bebê em seu peito, o bebê sugou o que havia de leite, mas foi ali que, sem forças, a Índia acabou por adormecer, mas nunca mais iria acordar. Nunca mais ela acordou. Logo veio a noite, a mãe e o bebê passaram a noite ali. No dia seguinte, trabalhadores da fazenda, havia por perto um cultivo, foram para debaixo da mesma árvore, onde eles colocavam moringa d'água, caldeirão com comida e até rede para descanso. Mas naquela manhã, uma surpresa. Encontraram ali a Índia morta e o nenê. O nenê que, num verdadeiro milagre, o nenê ainda vivia. Um daqueles trabalhadores, de nome Antonino, um italiano que tinha vindo do sul do Brasil, ele apanhou o nenê e correu com o nenê para sua casa. Chegou em casa gritando para dona Antonieta, sua esposa: Antonieta, Antonieta, cheio, coitadinho, está muito mal, sem roupinha, picado, com o corpinho todo picado por formiga. Corre, dá um banho nele. Vamos ver se é possível salvá-lo, Antonieta, corre. Mais do que depressa, dona Antonieta pôs água para esquentar no fogão a lenha, enquanto suas filhas, suas meninas, eram quatro meninas. Belamina, 9 anos, Bela, 7, Beatrice, 6 e Bianca, 4. Correram para ajudar a mãe, encantadas com o nenê. O nenê que chegou em casa peladinho, com apenas a tipóia que era usada por sua mãe. Ninguém acreditava que o nenê fosse sobreviver. Mas depois do banho e uma mamadeira boa, feita com leite de cabra, o nenê conseguiu chorar com mais força. E daquele instante para frente, foi se arribando. O nenê foi se arribando. Depois, seu Antonino com seus companheiros de trabalho foram enterrar a Índia. Enterraram a Índia do lado daquele pé de cajá. Fizeram uma cova ali e o corpo foi sepultado. A Índia sem nome. Enterraram a Índia ali, mas ela sem nome. Ninguém sabia quem era. E ninguém sabia quem era e nem de onde ela tinha vindo. Como seu Antonino e dona Antonieta eram muitos católicos, sempre iam na cova da Índia rezar por sua alma e agradecer por ela ter trazido o único filho homem do casal. Eles tinham 4 meninas e agora tinham um menino. Deram ao menino o nome de Assis. E havia uma explicação. O menino era índio, vinha do mato, ligado aos bichos, aos animais. Então seria uma homenagem a São Francisco de Assis. Portanto, o menino índio, recebe o nome de Assis. Só que esse menino em questão sou eu. O menino Assis sou eu. E essa é apenas a introdução da minha história, que começa a partir de agora. Pelo que vocês ouviram, é exatamente isso. Então eu seria Assis, filho biológico, talvez de Anduri, e com certeza daquela Índia, a Índia sem nome, mas agora adotado pelo seu Antonino, dona Antonieta e minhas 4 irmãs. É aqui que vai começar a minha história, mas só no 2º capítulo.